Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ricardo Carpes, eu sou estudante de Matemática e Licenciatura da UFMS e hoje eu, com meus colegas de classe e meus amigos, vamos falar sobre o nosso trabalho, que a gente vai falar sobre matemática dos astros. E a gente vai explorar história, crenças, filosofias até por trás um pouquinho, obviamente tudo linkado à matemática, e uma forma bem dinâmica até. E no final, já dando spoiler do que eu vou falar um pouquinho sobre como fazer uma aula mais diferente, mais dinâmica, sobre esse tema. Um plano de aula para ensinar números irracionais. E também um pouquinho dos racionais serve para todos os conjuntos numéricos, na verdade. Então a gente vai tentar mostrar isso para vocês. E aqui eu estou como novamente meus colegas, eu vou pedir para cada um se apresentar. Por favor. Meu nome é Renan e eu fiquei responsável pela parte da astrologia. Meu nome é Nayara e, consequentemente, fiquei com a introdução da trigonometria. Meu nome é Leonel, eu fiquei com a parte da introdução histórica da astronomia. Boa noite, meu nome é Davi e eu fiquei com a parte da astronomia neste trabalho. Eu acho que é legal, primeiro, a gente iniciar uma conversa, na verdade, até que um pouquinho informal, para dar uma dinâmica mais legal para a nossa apresentação. Eu queria falar um pouquinho sobre como que foi o desenvolvimento desse trabalho, até com os participantes, porque, querendo ou não, a gente desenvolveu esse trabalho faz um bom tempo. Então, eu queria falar como que foi a produção, isso junto com o pessoal me ajudando a complementar, obviamente. Que eu lembro que a produção foi, a priori, a ideia foi... O que você fez, né? Ficou errado? Não, eu quero falar, velho. Quer falar? Por favor. Vai lá. É porque assim, Ricardo, eu pensei que o nome do nosso trabalho era tipo alguma coisa relacionada a Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Eu sei que tem a ver e tal, mas eu pensei que o nome do nosso trabalho fosse tipo... sei lá, números racionais, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco envolvendo números racionais, alguma coisa assim. Eu acho que dá pra deixar essa discussão, inclusive, que a gente tá fazendo agora, porque a parte dos números racionais, a matemática dos astros, ela vai provar isso. A questão dos irracionais, dos racionais, o Cavaleiro do Zodíaco já deu um spoiler do final, vai ser uma discussão que eu vou trazer para essa aula mais dinâmica. Então, o que eu queria falar é que, a priori, a ideia de fazer isso surgiu com o Cavaleiro do Zodíaco, que já que o Renan deu esse pequeno spoiler, e a priori ela foi ridicularizada. Mas se a gente for analisar a fundo o tanto de coisa legal que dá para trabalhar com isso, inclusive tem um meme que eu acabei enviando pro Davi, que é um personagem do Cavaleiro do Zodíaco falando quantos graus centígrados tem que ser para congelar o ouro para quebrar a armadura de tal cavaleiro, que é uma coisa muito importante do Cavaleiro do Zodíaco. Então, realmente dá. E era ele falou que era uma aula de termodinâmica no meme. Termologia ou termodinâmica, não vou me recordar do qual das duas ela tá falando. Mas é muito legal ver que uma coisa tão simples como um desenho, e a gente pode ter um estudo matemático tão abrangente. Então, eu acho que eu queria iniciar essa discussão da gente debatendo mais sobre isso, e sobre como foi o desenvolvimento e a visão de cada um. Do que vocês acharam que ia dar nesse trabalho, se realmente ia dar uma coisa... ia parecer zoado, ia parecer uma coisa mais piada, ou realmente ia ficar técnico que nem parcialmente ficou. Qual que é a opinião de vocês? Bom, acredito que eu particularmente não estava esperando muito o trabalho, porque vocês não conhecem o Ricardo, né? Mas ele é o tipo de pessoa que solta ideias aleatórias e bota fé de que isso vai funcionar muito. Então, na hora que ele chegou com a ideia do Cavaleiro do Zodíaco, a gente ficou com o pé atrás, mas abraçou a ideia, né? Tipo, falou, não, vamos, porque acho que vai ser legal se der certo, vai ter um resultado legal no nosso trabalho. E a gente confiou de que íamos conseguir desenvolver o tema em cima. Eu acho legal também do trabalho que ele não se prendeu a só isso, por mais que o Cavaleiro do Zodíaco foi esse nosso ponto de partida, digamos assim, ele não se prendeu a só essa ideia e trouxe conceitos pra gente, tanto da astronomia e da astrologia, conhecimentos mais profundos sobre essas duas ciências, digamos assim,
que nos permitiram agregar ainda mais no nosso conhecimento matemático. Você para pensar, nossa, astronomia, astrologia, Cavaleiro do Zodíaco, e no final de tudo agrega em matemática? Sim, agrega em matemática porque todas as nossas buscas e pesquisas foram baseadas nesses temas com o intuito de trazer princípios matemáticos que estão contidos, né, dentro desses grupos de pensamentos e ciências. Então, acredito que foi um trabalho que agregou muito para todo mundo. É uma daquelas atividades que a gente está tendo agora na disciplina, né, que é trabalho da disciplina de trabalho de números e operações, que permite que a gente descubra que é possível sim ter uma interdisciplinaridade com várias coisas dentro da matemática, de que não é algo robótico ou padronizado e que sim você pode relacionar diversas coisas com esse conteúdo e ter uma aula de fato diferente e fazer aquilo como professor, que é o intuito, né, da gente no curso de licenciatura, criar um interesse no aluno, né, chamar a atenção dele para algo que seja diferente e que você mostre que se relaciona com matemática também. Acho que é um pouco da minha conclusão do que eu pensei, do que a gente trabalhou com base nos nossos conteúdos aí durante esse trabalho. Alguém tem alguma coisa que quer agregar, falar sobre também? Alguém? Por favor, não. A parte que eu achei mais interessante, na verdade, desse trabalho foi sobre a interdisciplinaridade, porque na escola, como a gente vem estudando ao longo do semestre todo, o professor de matemática, ele não influencia tanto fora das aulas de matemática dele. E o aluno, tem que aprender fórmula de Bhaskara, Pitágoras. O aluno fica enraizado, no caso, nisso. Então, esse trabalho que a gente fez foi algo para inovar. Porque uma coisa que eu achei muito interessante, que se eu estivesse no meu ensino fundamental, ensino médio, era uma coisa que eu ia gostar muito da matemática. Não que eu não goste, mas às vezes pode ser tão massivo e cansativo para o aluno que a gente vai tirando o gosto dele pela matemática. E com isso a gente pode dar um novo gosto para ele e fazer ele querer estudar matemática. É só isso mesmo que eu queria falar, gente. Isso que vocês comentaram é uma discussão interessante que eu e o Renan, mais cedo, quando a gente estava realizando outro trabalho também de conversa, de mais um estilo de podcast, a gente acabou trazendo, que é essa questão do professor de matemática, ele olhar mais humanizado para o aluno. A matemática é muito pautada hoje em dia no ensino, como 1 mais 1 igual a 2, X, operações infinitas. E a matemática não é só isso, dá pra gente ensinar tanta história, tanta filosofia e tanta cultura até, mesmo que seja umas coisas de brincadeira, dá pra trazer um conhecimento muito grande sobre isso. E a gente pegou esse trabalho e a gente quer realmente apresentar ele por causa que a gente quer mostrar todo o conhecimento de crença que a gente conseguiu com a astrologia, um conhecimento que é uma pseudociência científica que a gente conseguiu com a astronomia, essas questões da cultura pop também, que eu acho que, não sei se a maioria aqui já viu o Cavaleiro do Zodíaco, então acho que é legal também falar. A gente conseguiu muito conhecimento até físico. Então, é por isso que eu estou tão animado para apresentar esse trabalho. Então, a gente já vai de sequência aqui aos slides que vão mostrar mais ou menos como foi nossa pesquisa. E, por favor, vamos começar então. Como eu havia dito, eu fiquei com o princípio histórico da astronomia. A astronomia, ela é como o Ricardo disse, é uma pseudociência. No caso, nos tempos antigos, eles usavam ela bastante para prever acontecimentos. Tanto que tem muita civilização que acreditavam no apocalipse por causa disso. Mas desde o primórdio da civilização, a humanidade sempre contemplou o céu noturno e sempre teve tanto interesse nos astros. Tanto que naquela época que eles estudavam astronomia, era muito mais avançado a ciência dos astros do que qualquer outra ciência. E a astronomia, no geral, é o estudo científico dos objetos celestes, dos seus movimentos, da sua natureza, e ela sempre vai ter uma história rica e cativante, porque foi algo que durou muito tempo. No caso, as civilizações antigas, elas tinham muitas interpretações para a astronomia em si, para certos acontecimentos.
no caso eclipse, chuva de meteoros, entre outros. A astronomia surgiu por volta de milhares de anos atrás, com os mesopotâmios, os egípcios e os gregos. Essas culturas primitivas observaram os padrões de objetos celestes e construíram calendários para marcar eventos importantes, como solstícios e equinócios. Suas crenças cosmológicas se entrelaçaram com narrativas religiosas e mitológicas, atribuindo significado divino às estrelas e planetas. Então, eles sempre usavam os astros para guiar eles, porque era como se fosse algo divino, uma mensagem divina que os astros mandavam para eles. Muitos calendários foram criados complexos calendários. E um deles muito interessante é o calendário maia, que, no caso, eles eram uma civilização muito avançada na época deles, todos sabemos. Porém, eles acreditavam que os eclipses eram o fim do mundo, ou os dias de azar. E isso é algo muito interessante de saber, que uma civilização avançada tinha medo de eclipse. Isso é uma confusão que eu acho que você fez, que eu também acabei fazendo, que você falou que a astronomia é uma pseudociência, é o contrário. Eu acabei também fazendo que a gente fala muito rápido, né? E a gente acaba confundindo, mas isso é uma correçãozinha mesmo. Obrigado, Ricardo. Não, que isso, pelo amor. Bom, agora entra um pouco na minha parte, né, da astronomia. Enfim, o que a gente trouxe pro trabalho foi um pouco da astronomia, de fato, uns termos um pouco mais atuais, né, dos estudos dela, que é o estudo dos corpos celestes, né. E o que eu quis introduzir um pouco antes de chegar na astronomia é que, assim como a grande maioria das ciências, ela surgiu de uma necessidade, ou seja, a necessidade que os povos da época tinham, olhando os céus, analisando as estrelas, né, os planetas, o nosso próprio planeta em relação ao nosso sistema, né, solar, depois descoberto, diante de tantas coisas que eles não tinham noção de como funcionavam, ou buscando, né, a compreender essas coisas, a astronomia foi criada de fato. Ou seja, dessa necessidade do ser humano de descobrir algo mais, né, sobre sua vivência, né, sobre o planeta, o universo em si, os corpos celestes. E a matemática foi um meio que eles utilizaram, né, foi uma ferramenta que eles utilizaram para conseguir avançar cada vez mais, né, nesses processos de aprendizado dos corpos celestes, de fato. Então, você percebe que desde o início, eles sempre estiveram conectados um ao outro, né? A matemática sempre esteve conectada à astronomia de uma certa maneira. Então, é possível sim a realização dessa, como posso dizer, de junção desses temas, né? Os avanços tecnológicos, né, os telescópios e todas as outras coisas que agregaram ainda mais na astronomia, grande parte só foi possível porque teve a matemática, né? A descoberta da movimentação de elipse, né, dos planetas no sistema solar, que a Terra não é o centro de tudo, né? A configuração do heliocentrismo, foram todas coisas que a astronomia descobriu, mas que teve como fundo lá de base cálculos matemáticos que fundamentaram essas ideias a terem mais força e não serem tratadas como só convenções, né? Enfim, pode passar, por favor, o slide. Eu pesquisando alguns artigos e tudo mais, eu achei um artigo, né, do PIBID, que é um projeto de iniciação à docência, né, que a faculdade disponibiliza para alguns cursos de licenciatura, que nos permitiu, lá em Itajaí, na Univale, né, faculdade de Univale, que eles utilizaram da astronomia como um meio de ensinar a matemática, né, por meio dos astros, né, e das constelações. Mais pra frente a gente vai ver, né, constelação de Câncer, de Escorpião, as constelações do Zodíaco, né, que sim existem de fato,
com essas constelações eles fizeram análises num plano cartesiano para descobrir as distâncias, né, entre seus pontos e tudo mais. E eu acho interessante que eles trouxeram um tema lá da astronomia, né, a ver com constelações e tudo mais, e trouxeram para a matemática, ou seja, fazendo esse processo de interdisciplinaridade que permite que chame a atenção do aluno, crie um interesse nele descobrir. Nossa, isso é diferente, isso é legal, eu achei interessante, quero aprender mais, né? Percebe que a matemática de fato está envolvida ali, nossa, então eles pensaram nesse princípio matemático, conseguiram chegar nessa descoberta. Então, de fato, a interdisciplinaridade é possível nesse tema e foi uma das coisas que eu mais pesquisei assim para ter fundamento das coisas. Eu acho interessante também dizer que esse tema, né, ele não permite a configuração de só um tema matemático, né, só, por exemplo, o plano cartesiano. Permite a ideia de números racionais e irracionais com as distâncias, né, que existem de planetas, de corpos celestes no universo. Noções de distância, né, talvez conteúdos mais físicos, talvez, também. Então, é um tema que, a partir dele, se cria variações que você pode escolher para ter uma relação mais próxima do seu aluno, sabe? Eu acredito que nesse trabalho foi muito do que a gente pesquisou e procurou, né, acima de tudo, que a professora quis da gente, é achar uma maneira de se conectar com o aluno e entregar para ele algo que ele possa compreender e achar interessante e querer saber mais daquilo e você poder ensinar para ele também. Isso foi um pouco do meu trabalho. Acabei adiantando a conclusão, né, que eu cheguei da interdisciplinaridade, mas foi isso, eu achei muito, muito legal. Bom, agora nós vamos falar um pouco de astrologia, que é um tema que traz muita polêmica. Enquanto a astronomia é um estudo descritivo do céu, a astrologia é o estudo das relações entre os fenômenos celestes e os eventos terrestres. Hoje se sabe que a Lua, por exemplo, ela tem uma influência sobre a Terra. Por exemplo, o campo eletromagnético da Lua exerce uma influência sobre o campo eletromagnético da Terra. E, por exemplo, nós temos as marés como uma prova disso. Nós também temos a gravidez, que coincide exatamente com os 9 meses lunares, que é uma outra prova de que a Lua exerce uma influência também sobre as relações humanas. Mas não existe uma ciência que estuda seriamente o assunto. E hoje em dia a astrologia está regada de crendices, superstições e simbolismos. Isso faz com que a astrologia não tenha um caráter científico e faz dela uma pseudociência. Outra prova de que a Lua exerce influência sobre a Terra é que existem algumas bactérias chamadas bactérias magnéticas. Essas bactérias magnéticas utilizam o campo eletromagnético da Terra para se orientar sobre a Terra. Bom, é muito difícil falar de astrologia porque existem milhares de astrologias. Cada povo tinha uma visão relacionada aos astros, diferente das outras. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a visão ocidental da astrologia. Bom, basicamente, eles utilizavam o modelo geocêntrico, ou seja, a Terra como centro do universo. É uma questão apenas de perspectiva. Se você pegar a linha do Equador e prolongar no universo, você tem o Equador celeste. E existe também a trajetória do movimento do Sol que ele percorre durante um ano.
A interseção dessa trajetória, um equador celeste, nós temos os equinócios, que são dois pontos de intersecção entre a trajetória do Sol e o equador celeste. Durante esse tempo, de várias posições, nós temos 12 variações de constelações. E essas 12 variações são chamados os signos do zodíaco. Signos do zodíaco, que são elas: Peixes, Áries, Touro, Gêmeo, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário. E essas coisas têm a ver com o anime que o Ricardo falou no começo, os Cavaleiros do Zodíaco. Então, basicamente, é isso um pouquinho sobre astrologia. Eu vou falar um pouquinho da introdução teórica da trigonometria, até porque a Nayara ela teve alguns problemas técnicos. Então eu vou falar, e até falar, como que é essa ligação toda que a gente tá tendo com a matemática. Obviamente, os outros colegas já explicaram bastante, mas da onde veio a nossa ideia? Simplesmente, eu sou um profissional, que eu viso ser um professor, que fala muito sobre interdisciplinaridade. E recentemente eu estava dando muita aula sobre o Teorema de Pitágoras. E eu fui estudar a história da trigonometria, de Pitágoras, fui estudar a história dos triângulos, da geometria, e acabei percebendo que ela estava muito relacionada aos astros. Então por isso que a gente pegou essa ideia. Tá, mas o que tem a ver com os números racionais e irracionais? Bom, basicamente, o que eu visualizei é que, com raríssimos casos, a maioria dos ângulos, se você fizer seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, secante, a maioria dos ângulos vai dar um número irracional. Então, a gente decidiu pegar essa situação e adaptar. Então, a trigonometria ela serviu nisso, porque ela era o estudo dessas distâncias entre os ângulos, era o estudo dos triângulos e tudo mais. Então, por isso que a gente decidiu usar a trigonometria para falar um pouquinho mais sobre. Tá? Foi essa relação que a gente trouxe. E aí, como a gente tinha que fazer... Não era necessário, mas como a gente gostaria de fazer algo mais lúdico para implementar o nosso trabalho, eu pensei instantaneamente no Cavaleiro do Zodíaco, e é a parte que eu vou apresentar agora. O Cavaleiro do Zodíaco, ele é um anime, né, um desenho, vamos dizer que ele é um desenho, é mais fácil falar. Ele é um desenho que trata sobre um grupo de jovens, que basicamente eles são escolhidos por Atena para proteger Atena. E nela tem toda a sua história, é toda ligada à mitologia, à filosofia, e é muito legal as discussões que traz ele. Mas o principal que eu quero falar sobre o Cavaleiro do Zodíaco geral é que como que a gente está relacionando isso com números racionais e irracionais? Bom, basicamente, que nem eu já disse, é a trigonometria. Porque a trigonometria estuda os astros, e, cara, o Cavaleiro do Zodíaco ele fala muito sobre astros. Tanto as constelações que ele fala, as relações, tudo é influenciado. E além disso, dá pra gente explorar até um pouquinho mais sobre números inteiros quando a gente começa a falar das armaduras dele. Porque tem os graus de hierarquia. As armaduras de ouro são as mais fortes, depois seguida acho que as armaduras de prata são, as de bronze são as mais fracas. Então a gente consegue já ter essa localização, essa questão de posicionamento numérico. Eu acho que é assim que fala. A questão de um número vir depois do outro. Pensando um pouquinho mais paralelo a isso, mas realmente o foco é já começar a falar com os alunos dos Cavaleiros do Zodíaco falando assim, já começar uma aula introduzindo, falando, os Cavaleiros do Zodíaco, falar um pouquinho sobre história, comentando assim. Isso aqui, na verdade, é um pseudo plano de aula, é uma ideia de um plano de aula que dá para ter. Conversando sobre o Cavaleiro do Zodíaco, apresentando história e apresentando a matemática por trás. Porque realmente tem muita matemática nisso. Que nem eu disse no início, tem um meme que eu mandei pro Davi, que no próprio episódio dos Cavaleiros do Zodíaco, eles estavam falando sobre termodinâmica. E então é uma coisa muito legal que dá pra gente falar. E como que a gente desenvolveria essa aula? Bom, basicamente a gente tem várias coisas que a gente pode fazer.
além de, obviamente, apresentar os cavaleiros, falar um pouquinho sobre história, só para dar uma aula mais lúdica e apresentar constelações, apresentar por que a trigonometria foi criada, conceitos geométricos que dá para fazer, porque a gente está falando bastante triângulos e forma geométrica, dá para a gente fazer de várias figuras geométricas, mas principalmente dá para a gente fazer o seguinte: dependendo da idade do aluno, quanto mais lúdico, melhor. Dá para a gente fazer com os mais novinhos, criar as constelações, fazer para eles ligarem. Conforme os anos de avanço da escola para o ensino fundamental, já chegando no 9º ano, 8º, dá para a gente começar a calcular os ângulos. Para o ensino médio, já calcula tudo, ângulos, lados. Fazer uma atividade, embora seja lúdica, é uma atividade interessante. E pedir para eles apresentarem, porque isso, além de implicar, como a gente está falando assim, em interdisciplinaridade, eu achei interessante. Além de implicar em história da matemática, porque a gente está falando de história, a gente implica numa questão da cultura pop, a gente implica numa questão da matemática pura mesmo, da geometria, da trigonometria. Então a gente consegue falar de diversos temas, além da física, obviamente, da astronomia e até um estudo de crenças, de mitologia. De mitologia e crenças, tem essa distinção ainda. Mas eu acho interessante que a gente possa citar tudo isso na nossa aula e tentar fazer uma aula mais dinâmica e mais divertida para os próprios alunos. Então, eu acho que o nosso trabalho é esse, a gente queria apresentar como que a gente conseguir linkar a matemática com conceitos astronômicos e ao mesmo tempo falar sobre números irracionais e tudo mais, que parece que é uma coisa muito distinta, mas não é. A matemática que a gente quis pegar, só para brincar com o número natural, falando de uma forma mais lúdica, a gente só usou trigonometria, que é um conteúdo da matemática, simples, relativamente, só que o pessoal tem muito medo. Apresentando isso dessa forma mais lúdica, além de aliviar esse medo que o pessoal tem, eu acho que torna muito mais interessante. Eu acho que esse foi basicamente o nosso trabalho. Pode falar, Nayara. E para complementar a sua fala, a trigonometria também, ela basicamente está em todas as ciências, como a biologia, química, física. Então, isso também é muito importante, não só para matemática. Não, com certeza. Cada hora a gente consegue linkar mais com essa interdisciplinaridade que todos nós estamos buscando nesse trabalho mostrar. E facilitar também a vida do aluno do ambiente escolar, que geralmente é bem puxado. Principalmente nessa mudança de fundamental do Fundamental 1 para o Fundamental 2, ou do Fundamental 2 para o médio, que é uma mudança que ainda causa muito medo. E é só uma forma de tornar mais simples. Mas eu acho que é isso. A gente tem aqui as nossas referências, de onde a gente tirou tudo. E é isso, basicamente. Eu agradeço e muito obrigado.